Eu queria perguntar para o Joel agora o seguinte. Bom, você está com um plano B com relação à pandemia? Quer dizer, vai ser um outro produto, vai ser uma outra estratégia, quase uma derivada da LookTech tradicional? Explica como é que está a organização desse novo passo, digamos assim. Vamos lá. Você sabe que no começo da pandemia, eu já reuni com meus sócios e falei assim, pessoal, a gente tem um negócio na mão que tá pronto para a gente monitorar os idosos, por exemplo, né? Então, você pega uma região de higiene, fala o nome de daquela favela grande que tem em São Paulo. Nós temos do Paraisópolis. Paraisópolis, né? Ali tem. A gente fala que 30% da população é, idosa. Então a gente chega ali com 1 milhão de habitantes, 300 mil idosos. Então a gente pode. Só que eles estão espalhados numa região muito grande. Então pode falar assim: ó, o seu João, da casa número XPTO, ele está com febre. Então você espalhou nessa. E mais, né? Numa central que é na prefeitura, por exemplo, ele podia falar assim: ó, olha, pega o seu João e leva no hospital lá em Santana, porque lá tem a disponibilidade de leito para ele, né? O Então, aplicativo vai fazer isso também, Joel? Ele vai já direcionar para onde houver um leito disponível? vamos com calma, Roberto. Isso é a possibilidade de. Isso no começo da pandemia. A gente mostrou a arquitetura, falou em alguns programas, mas a parte governamental aqui em São Paulo queria que a gente desenvolvesse de graça. E daí, de graça eu estou fazendo para as crianças, sabe? Não que eu não pense nessas pessoas e no Covid, e tanto que eu acho junto com meus sócios, que a gente fez a decisão muito correta de não gastar muito esforço no desenvolvimento para a Covid-19. A gente continuou no mesmo trajeto. O Wagner falou um negócio, falou assim, ó, talvez a gente tinha adiantado alguma coisa em relação à capacidade pulmonar, né, da pessoa. A gente adiantou, mas não seria perdido. Seria adicionado já em 2 anos, então a gente trouxe aí para 3 meses, né? Mas não tem condições, eu não tenho condição econômica, o Wagner também não, nem o William, para a gente bancar todo o desenvolvimento para uma Covid que daqui a 2, 3 meses ninguém aguenta mais falar. Se eu falar, eu ia falar para você, nem fala Covid, meu. O cara fala Covid na televisão, o cara desliga a televisão. Tudo bem, mas falou bem dito. Mas Roberto, só talvez complementando isso, a sua pergunta, né? Tem eu vou guardar o sigilo, tem um secretário de saúde do município aqui na Grande São Paulo, né? Que até comentei com o Joel, já com o William, que ele falou, olha, se a hora que isso estiver funcionando agora na pandemia, eu já falei com o prefeito e tudo mais, nós queremos colocar nossos munícipes. Então, depende de uma integração, né, do sistema, né, da engenharia, com a malha de atendimento de saúde privada e pública daquele município. Então, ele falou, se ele tem geolocalização, eu sei onde está, e a hora que começar a disparar a febre no seu João, que está em tal bairro do meu município, eu consigo saber em tempo real quanto tempo ele vai gastar de trânsito até chegar no local, que hospital que está mais cheio, qual UPA está vazia. Então ele falou, para o meu município eu consigo dar conta disso. Então, por que não fomos adiante? Porque ainda não chegamos nesse ponto, mas ele falou, olha, para o meu município eu quero. Se você estiver disponível, eu vou querer tantos mil, porque o nosso município é rico e a gente tem vaga para usar para isso, né? Então depende de uma integração do sistema, da malha de saúde e da engenharia que o João comentou, né? Que é a nuvem, geolocalização, aí vai como um celular, né? E tem outra coisa, né, Wagner? Isso vai baixar o custo operacional do SUS, né? Dramaticamente, né? Porque você vai monitorar mais em casa e menos no hospital, né? Sim, Quer dizer, uma exatamente. contribuição também para o controle de gasto
do governo, né? Sim. Com essa insuficiência de fundos que nós temos para tratamento da saúde, quer dizer, Sim. isso vai ser uma contribuição espantosa nesse aspecto, né? Roberto, você que passou por essa experiência, né, que foi um crescimento, quanto custa um quimioterápico, né? Então, aquela questão, quando você perde um paciente, além de ter, assim, ele falou, a vida não tem preço, o tratamento tem um custo, né? Então, Sim. assim, além de você sepultar aquela alma, você está jogando, não é jogando fora, foi junto um caminhão de dinheiro de gastos de medicamentos, né? Sim. Então, assim, é muito inglório isso, né? Você vai, investe... Não, e perder por neutropenia, né? Por É. exemplo, você está tratando a pessoa de câncer e colocando quimioterápico, e se você com antibiótico, você poderia salvar a vida daquela pessoa. Então, é isso aí. A gente dá uma roda de debate isso aqui, sabe aqueles debates. E, Joel, bom, fala um pouquinho do arcabouço de investimento dos patrocinadores e disso, porque você começou com a sua vontade de fazer algo em prol da humanidade, e eu sei que foi isso mesmo, né? Tanto que você poderia ter seguido outros caminhos comerciais mais vantajosos, mas você resolveu ficar aqui no Brasil e tocar adiante isso, porque eu vi você falar, eu quero cuidar das crianças do Brasil. Eu vi você falar isso e fora do ar, e você não falou brincando, não, né? Fala um pouquinho dessa dinâmica toda. Eu sei da Claranet, que é espetacular, e enfim, fala um pouquinho dos apoiadores. Eu tenho que fazer uma lista. Espera um pouquinho só, espera aí. Mas o importante, viu, João, quando você vai fazer a lista, um ponto interessante, Roberto, o João é masoquista, que ele morou na Suécia já e quis voltar para cá, entendeu? Eu nunca me arrisquei a morar lá, porque se eu for, perigo não voltar, né? Agora ele foi lá e voltou, então o grau de... Eu acho que tem que pôr um band-aid no cérebro do Joel para ver como é que está funcionando as coisas lá dentro. Morou na Suécia e voltou para cá, poxa, né? Não de mas esse viver lá, né? É muito dísparo, né? Então, você sabe que quando eu comecei a discorrer aquele desenho, então nesse meio de startups e tal, um cara, por um acaso, ele estava no Brasil, ele era da Universidade da Flórida, ele chegou e falou assim, cara, leva esse produto lá, eu dou visto para você, eu dou condições de você desenvolver isso aí dentro do parque tecnológico da universidade e cara, você consegue vender esse produto muito caro nos Estados Unidos. E agora acho que perdi o... Voltou? Não, tá dando um retorno bem grande. Agora tá legal. Tá, ok. E daí, enfim, era uma se eu pensasse na grana, era para onde eu tinha que ter ido, né? Mas eu falei assim, cara, se eu nascer nos Estados Unidos, se nascer esse produto, o Wagner está muito dentro desse produto nosso agora, né? Se a gente nascesse nos Estados Unidos, com toda a pompa americana, com todo glamour americano, com todo o marketing americano, a gente já estava detonando lá, mas nunca ia trazer para o Brasil, porque ia ser muito caro, ia ser absurdamente caro aqui, e a gente não consegue. Lembra que a gente falou há um tempinho atrás, alguns minutos atrás, 92% da população que é atendida é pobre. Eu fui com o Wagner fazer uma apresentação em um hospital muito bem conceituado, e que ele falou, o cara do hospital falou assim, mas o pai da criança paga a quantia que for. Ele não sabia por que eu estava ali, sim, né? E é verdade, o pai da criança paga, mas ele paga até tudo que ele tiver, ele paga um braço, mas não tem, não é isso que eu quero. Eu, o Wagner, o William, a gente não precisa de 25 apartamentos, 5 Ferraris, a gente não precisa desse glamour, mas uma coisa que urge pra gente, a necessidade real da gente cuidar de vidas, da gente salvar vidas, da gente
ver os olhos das crianças que a gente está cuidando, sabe? Isso é uma coisa que motiva o Wagner, motiva o William para a gente brigar forte, sabe? Então, daí as decisões começam a ser fáceis. Fala assim, qual é o... A gente tem um processador aqui dentro, que o Wagner odeia que fale desse negócio do processador, tá? A gente tem um processador, que ele é 5 vezes mais caro do que um chinês. A gente utilizou os 5 vezes mais caro. Por quê? Porque é saúde, é criança, tem que funcionar, sabe assim? Então, a decisão fica fácil por causa disso. Então, de novo, eu falo isso sempre, eu agradeço pra caramba ao Divino que colocou o Wagner, colocou o William junto, e a gente está tentando ir sem investidor. A sua pergunta foi assim, quem está ajudando, né, a Lucky Tech? Então, eu tenho uma série de empresas, cara, ajudando ou moralmente ou de alguma forma. Então, eu cito algumas, assim, talvez eu erre, eu esqueça algumas, mas eu vou falar a Embraer, ela ajudou bastante, a Volvo ajudou muito, a Claranet está ajudando muito o nosso desenvolvimento, a Kainos, que é uma empresa de inteligência artificial, está ajudando, a Proa Engenharia. Eu tenho aqui uma série de pessoas assim, que ajudam, tal, e tem a Scapa. A Scapa é um negócio muito interessante. Eles desenvolvem o adesivo. Então, para ter um band-aid, você tem um adesivo. Eles são só a melhor empresa do mundo que faz isso. E o presidente é daqui de Mogi das Cruzes, cara. O presidente Brasil mora aqui no Vale do Paraíba e a gente conhece ele há bastante tempo, mas eu não sabia. O pessoal da Johnson falou assim, o melhor é esse cara aqui, mas ele é difícil pra caramba. O Ali da Scapa, acho que o Wagner nem sabe disso. O Ali da Scapa, que é o presidente da Scapa, ele foi no velório do meu filho. Olha só. Olha que mundo maluco, Sim. né? É divina. Você sabe que eu, o Wagner, e o William, a gente acredita em algumas coisas muito boas, né? E se fosse em outro lugar, assim, outra áurea, sabe? Os caras falam assim, não, isso aí é Júpiter alinhando com Plutão, que alinha com qualquer outra coisa, para dar muito certo. Então, a Scapa é uma empresa que está ajudando bastante. A MZ Multimídia é uma empresa que faz os nossos filmes. Ele nunca cobrou nada para fazer os nossos filmes. Sabe, então tô falando bastante eu vou sugerir o seguinte, você me manda depois o nome de todas as empresas, que eu vou colocar no final do vídeo a relação de todas elas para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Tá bom? Nossa, muito obrigado, porque assim, de cabeça, você já viu, de cabeça eu já tenho umas 10, cara, então... Mas os advogados lá, o Paulo Garcia, né, olha só, o Paulo Garcia, da Zumbi, cara, se vocês olharem no meu Instagram, é Lucky Tech, né, Lucky, L-U-C-K-I-E, vai estar na vinheta aí, tem uma animação ali. O Paulo Garcia fez aquela animação para o Hospital do Câncer. Ele ganhou prêmios e mais prêmios só por causa daquela animação. E ele chegou falando assim, olha só, cara, eu posso ser conselheiro de vocês, assim. Então é um cara fenomenal, sabe? Então tem além de empresas, tem pessoas, muito bem lembrado pelo Wagner aí, pessoas que estão ajudando bastante. O pessoal do advogado... A Natália Mazoneto lá, né? A Natália Mazoneto, eles falaram com 2 ou 3 escritórios de advocacia e ajudaram a gente, sabe, com a Natália, o Pedro, eu esqueci o nome do escritório dele, porque é um nome difícil também, mas os caras fizeram para a Lucky Tech, sabe, então... É engraçado, viu, Joel e Wagner, existe uma definição, você sabe que a escrita antes, a forma que se grafava a palavra coincidência,
Era CO-incidência. Era uma palavra da física. A incidência de duas ou mais energias no mesmo tempo, no mesmo espaço, né? Então, assim, quando junta todas as pessoas com os mesmos ideais, tal, cria uma tal coincidência, que não é bem coincidência da forma que se imagina, mas são pessoas que estão remando para o mesmo, estão no mesmo barco e estão com os mesmos ideais, né? Isso que é positivo. Queria perguntar para o Wagner uma coisa. Há uma transformação na sua vida com relação a toda essa aproximação? Você está enxergando agora outras nuances no campo do Brasil como produtor de tecnologia, porque você está se aproximando de um tipo de informação que você também desconhecia, porque não tinha necessidade disso. Como é que você está enxergando para você, pessoalmente, esse improvement pessoal de se envolver com tudo isso daí? Para mim, Roberto, deu uma mudança, foi drástica, assim, porque eu brinco com o João, falo que eu trabalho no varejo, né? Então, eu tenho um consultório, cirurgia, então, o dia que eu atendo muita gente, eu atendo 20, 25, eu chego exaurido em casa. Sim. Agora, com o produto do Joel, né, que ela que está aparecendo, você pode atender 25 mil pessoas, então você escala isso, né? Então, o Joel, a gente tem aquela questão, é muito focado no Hospital do Câncer lá de infantil de São José dos Campos, mas, por exemplo, né, falando de uma outra pessoa, né, que o Lohan Kabab, né, que é um libanês que hoje ele mora em Sydney, que ele quer levar isso para o Oriente Médio, porque lá a taxa de incidência de câncer infantil em crianças é gigantesco. Na África a gente nem sabe quantos morrem de câncer, porque não tem estatística. Onde mais se morre criança de câncer? Europa e Estados Unidos. Por quê? Porque é lá que se conta. Agora, os outros países não têm. Então, assim, você muda a sua referência. Ao invés de eu poder ajudar 10 pessoas, 20, eu posso ajudar 1.000, 10 mil. Né? Lógico, aí vem a vantagem, né, que é a questão que vamos tratar. Você pode escalonar isso, né? Então, isso muda, né? O impacto é muito maior, a diferença é muito maior. Então, isso, assim, descortinou um novo horizonte na minha vida que é fascinante, né? Por mais que eu tenho que viver 100 vidas nesse planeta aqui para conseguir fazer o que o device pode fazer em um ano. Sim, então, sim. Então, isso no fim, a doença é uma das formas mais educativas para o ser humano, essa que é a verdade, né? E nós temos que pegar isso como ensinamento. Bom, meus amigos, infelizmente, nosso tempo está se esgotando, né? Eu queria deixar aqui o convite para que vocês, daqui 60 dias, ou no prazo que julgarem conveniente, vocês entrem em contato conosco e vamos dar a cobertura que tiver para o lançamento de tudo isso. Eu sei que tem a mídia toda. O Joel todo dia me manda 200 zaps sobre os caras bem maior do que eu, viu, Wagner? Eu fico meio enciumado, mas tudo bem. Eu não vou ligar para isso, tá? Ele fala, apareceu no UOL, apareceu aqui, apareceu ali, mas eu fico tão feliz de ver isso acontecendo, Joel. Eu mando, viu, Roberto? Justamente, eu mando para você porque eu senti, né, que você torce pelo sucesso. Então, não é todo mundo que torce pelo sucesso. Eu queria uma última palavrinha. A gente está numa campanha. Essa campanha é muito forte, né? Que é benfeitoria.com/câncer. Daí você põe a Bel coloca isso aí pra gente. Tá. Por quê? Porque a gente vai nesses 60 dias a gente está angariando fundos para a gente poder monitorar de graça 50 crianças ali no GAC, em São José dos Campos, por um ano, pelo menos um ano. A gente quer pelo menos um ano. Então, isso é muito importante para aquelas crianças, é muito importante para a gente, porque a gente exauriu todos os nossos recursos. Então, os nossos recursos para o desenvolvimento, a gente está muito forte, né? Mas para doação ali para as crianças, a gente não vai ter. Então, a gente está fazendo essa campanha e é com muita alegria que eu falo isso. Eu tinha vergonha de pedir, o Wagner também. Hoje, a gente sabe que a gente precisa desse recurso para monitorar essas crianças. E não é para a gente, né? É para essas crianças. Então, eu queria falar isso aí um pouquinho. Sim, fez muito bem. Temos um vídeo sobre isso daí? Tem um vídeo, né? que fala, que tem o William falando, o Wagner falando. Isso é bem legal. Eu vi. Eu vou fazer o seguinte: toda semana eu vou puxar o vídeo para nossas redes sociais, né? E eu me comprometi a fazer isso por você e por todo brasileiro honesto que você representa, que o Wagner representa, que o William representa, de gente que quer
fazer essa nação andar para frente e sairmos do terceiro mundo e galgarmos a posição que acho que merecemos, né? Então, a gente vai entrar com bastante... Eu vou colocar nas redes sociais e vamos impulsionar isso, inclusive, tá? De todas as formas, para que a campanha seja um sucesso, e será, tá? Obrigado. Obrigado mesmo. E depois vocês nos enviam as informações sobre o status do monitoramento, e se Deus quiser, o Covid não, se Deus quiser, e a gente puder sair para gravar, vamos melhorar a terminologia, tá? E eu irei para São José dos Campos, iremos, Abel e eu, para gravarmos lá em loco, né, isso daí. Inclusive, nós temos um apoio lá em Portugal, que é meu amigo Paulo Azevedo, que é aquele palestrante que nasceu sem pernas, e o Paulo é uma figura espetacular. Ele ficou de fazer, viu, Wagner? Ele é um palestrante que nasceu sem pernas e sem as mãos, né? Ele é espetacular, depois eu vou te mandar um vídeo dele. A gente representa aqui no Brasil. E ele ia até mandar uma mensagem para as crianças, né? Eu quero ver se a gente grava para o Dia da Criança, né, uma mensagem para a gente colocar lá no hospital, o Paulo mandando um oi de Portugal sobre todo esse trabalho de vocês, tá bom? Legal. Muito obrigado. Obrigado, bom, Roberto. Foi um prazer reencontrá-lo, Joel, um prazer conhecê-lo, Wagner, tá? Em breve estaremos certamente, pessoalmente, trocando um abraço afetuoso e celebrando o sucesso da Looktech no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, Um abraço. tchau. Obrigado.